Olá, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a salvação e como que a salvação entrou nesse mundo. Ajude-nos a evangelizar. Inscreva-se e compartilhe. Vamos evangelizar juntos. Primeiro encontro nosso, nós falamos sobre o amor de Deus, certo? No segundo, então, tudo aquilo que Deus criou para nós, nos colocou no paraíso, nos deu tudo de graça, tudo de mão beijada, era tudo nosso, a maior maravilha. Mas o homem não soube usufruir direito de tudo aquilo. E acabou fazendo algumas coisas que Deus não se agradou. E então aí veio o pecado. Mas se acham que Deus esqueceu de nós e que era isso que Ele queria? Nos expulsar do paraíso, ficar longe daquilo que Ele, da melhor criação dele? Não, não era em hipótese alguma. Ele nos criou para morarmos com Ele no paraíso, no céu, junto com Ele. Essa é a ideia dele. Essa expulsão nossa de lá foi porque nós merecemos. Mas Deus, mesmo nessa época, nós sendo expulsos de lá, em nenhum segundo Ele esqueceu da maior e melhor criação dele. E Ele fez todo um plano, mas um plano muito bonito, um plano de salvação, porque Ele nos queria de volta. Ele nos quer de volta, nos quer lá morando próximo dele. Só que para isso ele precisou de muito esforço, porque a nossa desobediência ainda vive dizendo assim: não, eu não quero isso, não, aqui está bom. Apesar de toda dificuldade, nós continuamos desobedientes a Deus. Mas Deus fez todo um plano para que nós voltássemos a morar com Ele e colocou esse plano em execução. Esse é o plano de salvação de Deus. Nós vamos ver aqui um pouco do plano de salvação que Deus fez para nos levar de volta ao convívio dele. E sempre pegando a Bíblia, tá? Livro de Isaías, versículo 14. Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Cristo. O povo vivendo escravizado. E aí o povo vivia naquela reclamação, e aí começaram a pedir um sinal para o profeta Isaías, que Deus mandasse um sinal para eles, de que Deus continuava amando e, cuidando do seu povo. Aí Isaías diz o seguinte, no versículo 14, por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Esse filho de uma virgem é o filho de Deus. Então vejam, isso faz parte do plano de Deus. Mas o plano de Deus se iniciou antes disso. Diversos profetas, mandou reis, juízes, sempre para estarem à frente do seu povo, para mostrar o caminho certo. E o povo andava às vezes um tempinho no caminho e de repente se desviava. E depois voltava para o caminho e se desviava, assim como nós fazemos hoje. Todo o Antigo Testamento ele vai encaminhando para a concretização do plano de Deus com a vinda de Jesus. Ele conta a história do povo de Deus, sempre com alguém na frente, indicando o caminho e eles desobedecendo, na maioria das vezes, mas mesmo assim indicando que iria mandar o seu filho para cá. Então, o final, digamos, a apoteose desse plano de Deus seria a vinda do Cristo. Vamos para o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo de nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, situando de novo aqui, Atos dos Apóstolos agora é depois da vinda de Jesus. Jesus veio, fez toda a sua obra, morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou e foi para o céu, tá?
Então veja o que ele diz. Aqui ele está falando para os judeus, esses mesmos judeus que haviam há poucos dias pedido a crucificação de Jesus. Ele diz: esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Em nenhum outro há salvação. Para os edificadores, para os engenheiros daquela época, a pedra angular era uma pedra que dava certinha, a pedra necessária para um ângulo que, sabe, sem aquela pedra não daria certo para continuar a construção. Vejam, as casas boas normalmente eram de pedras, e sem essa pedra provavelmente ia ficar uma falha. E ele aponta então para os judeus e fala para os judeus: olha, essa pedra que vocês desprezaram, quem foi a pedra desprezada? Foi o Cristo. Eles desprezaram, eles levaram até o sacrifício na cruz. Eles mataram Jesus. Os judeus junto com os soldados romanos. Certo? E aí diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado. Então, nenhum outro nome foi dado para a nossa salvação. Não existe homem nenhum, não existe nome nenhum, Deus nenhum, deuses pagãos nenhum. O único nome que nos leva à salvação é Jesus. Esse é a pedra angular. Tá? Às vezes as pessoas falam: mas Buda morreu, foi enterrado. Morreu, foi enterrado e seu corpo apodreceu lá. E os outros? Qual? Qual que ressuscitou dos mortos e foi elevado aos céus? Qual? Só Jesus. Então, nenhum outro nome nos foi dado para a nossa salvação. Tá? Vamos para o livro de João. João capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus fez um mundo lindo e perfeito, mas esse aqui diz: Deus amou o mundo. O que ele quer dizer com o mundo? Deus amou a humanidade. Deus fez tudo para nós. Nós somos a criação perfeita de Deus, a criação mais amada de Deus. Mas que todas as maravilhas desse mundo, Deus criou a mim e a vocês, e é eu e vocês que Ele ama acima de todas as coisas. Deus nos ama, Ele criou isso por nós, para nós. E aqui o apóstolo João, eu sempre vou fazendo uns parênteses assim para ir situando vocês dentro do contexto e dentro de quem foi essa pessoa, quem foi aquela. Então, João era o apóstolo de Jesus, era o mais novo, era aquele que cuidou de Nossa Senhora lá no final, tá? Aquele que ficou cuidando dela. Era aquele que tinha mais intimidade com Jesus. Digamos, era um amigo mais próximo. E João fala diversas vezes no texto dele que ele era o apóstolo, que ele era quem Jesus amava. Tá? Então, João fala assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que mandou o seu Filho. Poxa vida! Deus mandou o próprio Filho para vir aqui, mesmo sabendo que talvez pudesse morrer por nós, sofrer por nós. Veja o tamanho do amor de Deus. Eu nem vou afirmar para vocês que quando Deus mandou seu Filho Jesus para cá, Ele já tinha certeza de que Jesus iria morrer na cruz. Não vou afirmar isso. Porque Deus provavelmente achou que não precisaria. Ele mandou o seu Filho, a humanidade iria entender, iria aceitar, iria mudar de vida. Mas durante essa caminhada desses 3 anos de Jesus aqui, ele foi percebendo que não teria outro jeito, que teria que dar essa prova de amor final.
E essa prova de amor era morrer por nós. Então João nos fala: mandou seu único filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu pergunto: você quer ter a vida eterna? Não é tão difícil nós termos a vida eterna. O primeiro grande passo para ter a vida eterna é crer em Jesus. É crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Jesus é verdadeiramente Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então esse já é um grande passo para nós termos a vida eterna. E a vida eterna com Deus. Então, no plano de salvação de Deus, estava já escrito que Ele mandaria o seu Filho. Talvez Ele não contasse com a morte na cruz, mas que o seu Filho viria para cá para terminar, para concretizar o seu plano de salvação, já estava definido. João 1, do 9 ao 16. Era esta a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Ele estava no mundo, e por ele o mundo foi feito, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de virem a ser filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e armou tenda entre nós. Vimos a sua glória, a glória de unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele e clama dizendo: este é aquele de quem vos disse, o que vem atrás de mim. Passou adiante de mim, porque era primeiro do que eu. Pois da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Veja, o Evangelho de São João, volto a afirmar para vocês, o apóstolo mais íntimo de Jesus, mais amigo de Jesus. No início do Evangelho dele, ele começa falando então aqui do verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra, mas o verbo normalmente indica uma ação. O verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O verbo é o Cristo. O verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Quem era o verbo? Jesus. Quem é a verdadeira luz? Jesus. Jesus veio para trazer a luz para esse mundo. Trazer a luz para todos nós. O povo vivia nas trevas, esperando a chegada do Messias, esperando a chegada do Filho de Deus. E aí então veio a luz. E a luz é Jesus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Olha, estava no mundo. Jesus veio aqui no mundo, estava entre nós e o mundo foi feito por ele. Como assim o mundo foi feito por ele? Quem criou o mundo? Não foi Deus Pai? Mas o nosso Deus é uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Onde está um, estão os três. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Se o mundo foi criado então por Deus, Jesus estava junto. Se nós pegarmos lá a primeira frase da Bíblia, diz que o Espírito já pairava sobre as águas. Que Espírito? Espírito Santo. Deus criando o mundo, Jesus junto com Deus, o Espírito Santo já estava sobre toda a criação. Então Jesus veio ao mundo, mas veio ao mundo que Ele mesmo ajudou a criar. Nós somos criação do Pai. Veja, tem função que é do Pai, outra que é do Filho, outra que é do Espírito Santo.
atribuída a cada um deles em separado. A função de criar todas as coisas é de Deus Pai. Mas Jesus estava junto, certo? Nosso Deus é unitrino, nós cremos na Santíssima Trindade. 3 pessoas em um só Deus. Isso é a Santíssima Trindade. Muitas coisas de Deus não tem como nós entendermos ou explicarmos. Só tem como nós crermos, até o dia que nós veremos Deus frente a frente, aí tudo será explicado. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus veio para quem? Para os seus. Nós somos de Deus, ele veio para nós. Mas nós não o recebemos. Foi o meu pecado junto com o de vocês que pregou Jesus na cruz. Foi o pecado da humanidade. Então quer dizer, nós não recebemos Jesus. Mas aqueles que o receberam, a esses eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então se a humanidade não o recebeu e o pregou na cruz, nós temos a oportunidade de receber Jesus. Nós temos a oportunidade de nos convertermos e de nos convencermos que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é Deus, e de seguir esse Jesus. E aí nos tornaremos, então, filhos de Deus. A partir do momento do nosso batismo, nós já somos filhos de Deus. E esses filhos de Deus, aqui complementa, que não nasceram do sangue, nem da vontade, nem da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. É a vontade de Deus que nós sejamos filhos dele. É a vontade de Deus que nós vamos todos para o céu. É a vontade de Deus nos recolher na casa dele de novo. É para isso que foi criado o plano da salvação. Para Deus nos levar de volta. E para isso que veio o Filho de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A glória que o Filho único recebe do Pai, cheio da graça e da verdade. O povo todo que vivia nessa época de Jesus viu a glória de Deus. E o que era a glória de Deus? A glória de Deus era pães se multiplicando, mortos ressuscitando. E para não haver nenhuma dúvida de mortos ressuscitando, Jesus foi ressuscitar seu grande amigo Lázaro 4 dias depois da morte. E Jesus esperou de propósito 4 dias. Primeiro porque os judeus achavam que até o 3º dia a alma estava por ali ainda. Era uma crença dos judeus. A alma não abandona o corpo antes do 3º dia. E segundo porque em 4 dias o corpo já estava cheirando mal. E era a propósito de Jesus, para mostrar todo o poder que ele tem, chegar assim, depois que o corpo já estivesse cheirando, depois que passasse os dias da crença dos judeus que a alma ainda estava ali. Aí Jesus foi lá e grita para o Lázaro, né? Sai para fora. E ressuscitou seu amigo Lázaro. Então isso é a glória de Deus. E a outra, mas ressuscitar pessoas já havia acontecido na história da salvação. Deus já tinha dado esse poder para alguns profetas. Agora a maior glória de Deus se deu quando o próprio Cristo se ressuscitou. Quando o Cristo morto ressuscitou o seu próprio corpo. Essa é a maior glória, porque, veja, os profetas, alguns casos narrados na Bíblia, tinham ressuscitado outras pessoas. Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas. Mas ressuscitar a si mesmo não havia acontecido. Então isso é a prova da glória de Deus. João dá testemunho dele.
Esse João era João Batista. João Batista que pregava no deserto para aprontar, para indicar que o Cristo já estava chegando. João veio um pouquinho antes para dizer, olha, o reino de Deus já está aqui. Olha, o Cristo já está aqui. O que vem depois de mim é maior que eu, porque existia antes de mim. Como assim se João é mais velho? João é mais velho aqui. Jesus, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, Deus, sempre existiu. Por isso que já existia antes de João. E João veio aqui e anunciava a vinda do Messias. Mas, mais uma profecia do Antigo Testamento, que ela indica exatamente essa vinda e essa morte de Jesus. Isaías 53, do 1 ao 12, é uma profecia. Vejam, eu já falei para vocês que eu gosto muito de Isaías, desse profeta, que ele fala muito do amor de Deus. Ele tem profecias, a profecia que nós lemos antes, uma virgem dará à luz, de Isaías. Agora ele fala assim sobre como que o Cristo iria morrer. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares. O seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Veja aqui, ele já está descrevendo o Cristo nos seus últimos dias, no seu momento de martírio, na paixão de Jesus. Era desprezado, era a escória da humanidade. Aquela multidão que uma semana antes aclamava Jesus como o rei dos judeus, agora quando ele caminhava para a cruz, cuspia nele, xingava, jogava pedra. Todo machucado, homem das dores, diante dos quais se cobre o rosto. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Por que é que Jesus estava todo machucado? Por que é que Jesus era o homem das dores? Porque ele tomou para si os nossos pecados, os nossos sofrimentos. Ele se deixou morrer na cruz. Ele aceitou. Se ele não tivesse aceitado, ele não teria morrido na cruz, mas ele aceitou morrer na cruz por nós. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu na cruz para abrir as portas do céu para nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. O povo de Deus andava perdido. Era como ovelha sem pastor. Talvez você não saiba qual é a função no pastor de ovelha, mas larga um rebanho de ovelhas, elas conhecem a voz do pastor, elas escutam a voz do pastor, elas seguem a voz do pastor. Então, onde o pastor vai chamando as ovelhas, ela vai. E aqui ele diz que éramos como ovelhas sem pastor. Aí Deus mandou então o seu Filho.
Aqui está narrando o martírio de Jesus, tá? Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Jesus teve um julgamento justo? Não, Jesus não teve. Jesus só teve acusadores, não teve defensores. Ninguém o defendeu. Nem os apóstolos o defenderam. Fugiram de medo. O único que ficou mais próximo, dos 12, o único que ficou ainda mais próximo de Jesus foi João, o mais novo, o mais molequinho, aquele que Jesus amava. Jesus amava a todos, mas João puxa a sardinha para o lado dele e fala que ele era o apóstolo que Jesus amava. Mas Jesus devia ter alguma predileção por João, sim, porque pediu para João cuidar da mãe dele na hora da morte. Tá? Mas continuando assim, quem pensou defender sua causa quando foi suprimido a terra dos vivos? Ninguém. Morto pelo pecado do meu povo. Então, Jesus não tinha pecado. Ele morreu pelo nosso, pelo meu e pelo de vocês. Foi-lhe dado sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre os malfeitores. Até aqui ele acertou. Quando morreu, Jesus morreu, tinha um ladrão de cada lado, sendo crucificado também. E um ainda xingava Jesus. E o outro pedia para Jesus se lembrar dele quando entrasse no paraíso. E Jesus prometeu lembrar. Vocês vejam, na hora da morte, Jesus fala para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o nosso arrependimento, se nós estamos ou estivemos vivendo uma vida errada, uma vida no pecado, o nosso arrependimento nos salva e nos leva ao céu. Porque Deus é amor. Voltando para o Novo Testamento. Então, em Filipenses 2, versículo 9. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes. Até o 11. Para que o nome de Jesus se dobre em todo joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. O que é que o apóstolo Paulo, então, ele escreveu para essa comunidade de Filipos, para os filipenses. Ele está, a missão de todos os apóstolos era evangelizar, levar a mensagem de Jesus, falar da ressurreição de Jesus, falar que Jesus é o único e verdadeiro Deus e que o Cristo já esteve na terra. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Ele outorgou o nome que está acima de todos os nomes. Então não existe nome de profeta, nome de juiz, nome de nada, de Deus algum. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Eu acho lindo isso aqui. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Aqui na terra, devemos dobrar os joelhos só para o nome de Jesus. Certo? No céu, no céu onde Deus está, que todo joelho se dobre ao nome de Jesus. Mas agora vem uma parte aqui que o diabo não gosta nem um pouquinho, né? De jeito nenhum. E ele diz assim, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. Quer dizer, até o diabo tem que se ajoelhar ao nome de Jesus.
até Ele, até aqueles que foram. E vocês acham que eles fazem isso de bom gosto? Não, mas eles têm que se ajoelhar ao nome de Jesus. Então que todo joelho se dobre, nos céus, na terra e nos infernos. A nossa salvação é só em nome de Jesus. Tudo o resto, tudo mais que vem e que nós temos na Igreja Católica é para nos apontar ao nome de Jesus. Abaixo de Jesus, um pouco abaixo ali, que não é deusa, que não faz milagre, vem Nossa Senhora. Certo? Nossa Senhora foi elevada por Jesus em corpo e alma para o céu. Depois da sua morte, ela também morreu, mas seu corpo foi elevado. Então, o que Nossa Senhora mais fala para nós? Fazei tudo o que Ele vos disser. Essa é a maior ordem de Nossa Senhora. Por quê? Porque só ao nome de Jesus é que todo joelho se deve dobrar. Só por Jesus. E isso Nossa Senhora diz também. Quando ela aponta para o filho dela, lá nas bodas de Canaã, e fala para eles assim, fazei tudo o que Ele vos disser. Por quê? Porque em Jesus há todo o poder. Nenhum outro nome nos foi dado além do nome de Jesus. Ele é o nome que está acima de todas as coisas. Ele é a salvação. Ele é a luz. Ele é o sal da terra. Ele é a salvação. E se vocês estão me escutando hoje, se nós estamos aqui, é porque nós queremos essa luz. Porque nós queremos essa salvação. Certo? Nós estamos em busca dessa salvação. E para nós conhecermos essa salvação é que nós estamos estudando, nos aprofundando. Mas quando nós entramos em uma igreja, que nós procuremos sempre ver lá na frente, onde tem o sacrário. O sacrário normalmente é uma caixinha que está lá na frente e que tem uma luz sempre acesa. Aquela luz não pode apagar nunca ao lado dela. Certo? E Jesus está lá na hóstia consagrada, guardadinho lá dentro para a hora da nossa comunhão. Então, quando nós entramos na igreja, nós devemos sempre olhar onde que está Jesus. Olha para onde está a luzinha acesa, onde está o sacrário. E para aquele lugar é que você deve dobrar o seu joelho. Certo? Pode ter imagens de santos, imagens de Nossa Senhora, pode ter todas elas ali. Mas olhe para lá, onde está Jesus. E dobre o seu joelho. Depois você pode conversar com seus santos de sua devoção. Pode conversar com Nossa Senhora. Sem problema nenhum. Mas que todo joelho se dobre ao nome de Jesus. Amém? Então vamos procurar ver isso. Quando as igrejas abrirem, nós pudermos entrar, eu gostaria que você já fosse assim procurando. Cadê o sacrário daqui? Cadê a luzinha acesa? E muita gente, se vocês notarem, quando entram, se ajoelham lá na entrada, olhando para Jesus. Mas se você não quiser se ajoelhar ali, pelo menos faz o nome do Pai na entrada da igreja, olhando para Jesus. Lá onde Ele está. Certo? No livro de São João, vamos voltar aqui, mais duas passagens de São João. João 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos nos situar aí, então, onde que aconteceu essa cena. Esse João é João Batista. João Batista, primo de Jesus, uns meses mais velho que Jesus. Ele veio para preparar o caminho de Jesus. E ele lá nas margens do Rio Jordão, ele batizava, um batismo de penitência, um batismo de conversão, batizava as pessoas que iam lá. E ele estava ali,
ideia dele, o ofício dele era preparar para a vinda do Messias. Aí um dia ele batizando, esse aqui é o começo da vida pública de Jesus. Um dia ele estava lá pregando para aquelas pessoas que vinham até ele e batizando aquelas que se convertiam, e ele viu que Jesus se aproximava. Aí ele aponta para Jesus e ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Se vocês olharem as imagens que nós temos de João Batista, e na nossa paróquia, bem na entrada, em cima, tem uma imagem de João Batista, que ele está lá com o dedo apontado para cima. Por que ele está? Porque esse dedo está apontando, é dessa passagem aqui, apontando para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais tarde João vai dizer, é importante que ele cresça e eu desapareça. Os judeus, até a vinda de Jesus, eles ofereciam sacrifícios a Deus pelos pecados. Mas em alguns dias no templo dos judeus, que ainda esperavam a vinda do Cristo, eles levavam sacrifícios para serem perdoados dos seus pecados. Então, os mais poderosos levavam um animal maior para o sacrifício. E um animal que era muito oferecido em sacrifício era o cordeiro. Então eu era muito pecador, digamos, eu sou daquela época, sou muito pecador. Eu roubei, matei, me prostituí, sabe? Tenho um monte de pecado. Aí eu pego lá meu melhor cordeiro, o mais bonito deles, e vou oferecer em sacrifício no templo. Aí quando o sacerdote mata o cordeiro, eu saio de lá justificado do meu pecado, como se não tivesse mais o meu pecado. Era assim o costume até a vinda de Jesus. Então veja, o cordeiro morria e quem saía de lá perdoado dos pecados era o pecador, era o dono do cordeiro. Era assim que funcionava. Então por isso que ele aponta que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se o cordeiro tirava o pecado das pessoas, ou pelo menos eles achavam que eram perdoados dos pecados com a morte do cordeiro, agora João Batista aponta Jesus como esse cordeiro. Jesus é o cordeiro que vai morrer na cruz por todos nós. Ele não tem pecado. Assim como o cordeiro não tinha pecado e era morto pelo pecado do seu dono, Jesus vai morrer pelos pecados da humanidade. Então, quando João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus, ele está apontando, olha, ali está o Cristo. Ali está aquele que veio para nos salvar. É Ele que tira o pecado do mundo. E se é Jesus que tira o pecado do mundo, tudo aquilo que eles faziam antes não tirava. Quantos cordeiros morreram em vão? Agora veio Jesus. E quando ele morreu na cruz, ele levou o seu pecado e o meu. Porque ele não tinha, levou o nosso. Foi por nós que ele morreu. João 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, eu deixei essa aqui por último. A última passagem que nós vamos ver hoje aqui. A última é o próprio Jesus falando. E o que é que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tudo aquilo que foi falado antes, desde o Antigo Testamento, apontando para a vinda de Jesus, apontando para o Cristo que viria, e tudo aquilo que falaram depois, que nós vimos aí na carta aos Filipenses, que nós vimos João Batista dizendo
Mas eu deixei para pegar essa passagem do próprio Jesus para nós finalizarmos. Agora não é outra pessoa falando dele, não são os profetas do Antigo Testamento falando do Cristo que viria, não são os apóstolos enviados falando do Jesus, do Cristo que veio. É o próprio Jesus falando dele. E Jesus falando dele, o que ele diz para nós? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. O caminho, no singular. Porque não existem muitos caminhos. Só existe um caminho. E qual é esse caminho? Esse caminho é seguir Jesus. Muita gente se perde por aí em diversos outros caminhos e busca a salvação fora do caminho. Às vezes a pessoa está até na igreja, mas começa a buscar fora a salvação. Jesus vem nos dizer, olha, não existe outro, eu sou o caminho. E ele completa, eu sou o caminho, a verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que Jesus ensinou, não existe outra verdade. Não existem verdades, só existe a verdade, o caminho. Só existe vida em Jesus. Por isso ele nos afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele completa, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso, Jesus estava aqui vivo ainda pregando quando ele falou isso, né? Ninguém vem ao Pai, quer dizer, ninguém vai para Deus, ninguém vai para o céu se sair desse caminho, se sair do caminho de Jesus, se sair da verdade de Jesus. Se nós queremos então ir para o céu, voltar para aquela convivência com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aquela convivência que nós tínhamos lá, que dava para escutar os passos do Senhor Deus quando Ele se aproximava, nós só temos esse caminho, nós só temos essa verdade, é seguir Jesus. Então a salvação está em Jesus. Se eu quero ser salvo, eu tenho que seguir esse Cristo. Se você quer ser salvo, você tem que seguir esse Cristo. Vamos então, nós que estamos nessa busca, e eu acredito que se você está aí hoje, se você está nesse nosso encontro, é porque você está buscando esse conhecimento, e esse conhecimento é para levar à salvação. Então vamos então procurar conhecer cada vez mais esse caminho, essa verdade, para permanecermos na vida. Amém? Essa vida é que vai nos levar à vida eterna.